O 2021 começa com uma nova administração nos Estados Unidos, se quisermos um novo governo, saído das últimas eleições presidenciais, que confirmou Joe Biden como um presidente democrata, ou seja, também da linha esquerda da estrutura política daquele país, que é a maior economia do mundo. E os mercados mundiais já começaram a reagir a estas mudanças, se ajustando àquilo que são os sinais que já começam a ser emitidos pela nova administração norte-americana. Sai de cena o não menos polêmico Donald Trump, uma figura que se empenhou ao longo do seu mandato em questões econômicas nas relações comerciais dos Estados Unidos, de uma forma muito peculiar. Basta recordar, por exemplo, as guerras comerciais, neste caso, que teve com a segunda maior economia mundial, precisamente a China. Para analisar o impacto provável da nova política econômica internacional dos Estados Unidos, está o nosso comentador, o Dr. Rufino Sitoy. Boa noite, Rufino Sitoy. Sai Donald Trump de cena. O que é que ainda assim, e apesar de tudo, se pode dizer que o Donald Trump deixa como herança para a economia dos Estados Unidos e eventualmente para a economia mundial? Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite a si, João Carlos. Bom, Donald Trump foi uma figura muito polêmica na governação dos Estados Unidos e também nas relações históricas dos Estados Unidos com os seus parceiros. Falo, por exemplo, da União Europeia e também ao nível da região de Norte América, que é o Canadá e o México. Mas eu penso que, apesar de tudo isso, apesar de todos os males que acompanham a sua fama internacional, ele deixou um legado importante para os Estados Unidos, que foi assumir publicamente que havia um certo desnível, um certo déficit comercial com os seus parceiros estratégicos. Estamos a falar das relações, por exemplo, com a China, que o déficit comercial era muito grande, e das relações com a Europa, o déficit comercial também era com a União Europeia, particularmente. Com a União Europeia, de forma muito particular. E o Canadá e o México. O Canadá e o México. E, portanto, eu penso que, ao trazer esta percepção, coloca aqui um desafio, por exemplo, a nova governação de Joe Biden, que é gerar essa ruptura. Mas esta percepção é real? Confirma-se no terreno que havia ali importantes déficits comerciais das relações económicas dos Estados Unidos com estas geografias, China, União Europeia e Norte da América? Sem dúvidas, porque o déficit comercial com a China, por exemplo, passava os 300 bilhões de dólares por ano. Isto é muito grande para a economia de qualquer Estado, e quanto mais para uma economia como os Estados Unidos. E, ademais, é que esse déficit comercial favorecia os projetos de crescimento da China na economia internacional e faziam com que o poder relativo dos Estados Unidos em relação à China diminuísse consideravelmente. E seu posicionamento estratégico também, ao nível das questões econômicas internacionais, diminuísse. E, portanto, hoje em dia, quando falamos de relações internacionais, de relações de poder ao nível internacional, estamos a falar essencialmente da capacidade econômica que o Estado tem e também da sua capacidade tecnológica, que está mais do que provado que a China está a marcar passos muito adiante com... E conseguiu ajustar a balança? Eu penso que ainda estava em curso este processo de negociação, e por isso que entra e coloca-se aqui, impõe-se um desafio a Joe Biden, que é, por exemplo, manter as conquistas de Donald Trump e, ao mesmo tempo, transmitir o sentido de ruptura com as políticas um bocado extremas de Donald Trump. No plano interno, o que é que ele pode reivindicar como grandes conquistas ao nível econômico? Bom, eu penso que é difícil no plano interno apontar algumas conquistas, porque todas elas direcionavam-se para um sentido contrário daquilo que é a dinâmica atual econômica global. Estamos a falar, por exemplo, da redução das emissões à camada de ozono e todas as políticas anteriores a ele e todas as políticas das grandes potências internacionais caminhavam no sentido contrário a isso. E Donald Trump veio publicamente a dizer que não estava tão interessado com esta questão do meio ambiente e que voltava a dar incentivos, por exemplo, à indústria do petróleo e de gás, que voltava a dar incentivo à indústria de metal, de modo a dinamizar
processos econômicos internos, pela criação de emprego, por exemplo. E, portanto, eu penso que aí há menos ganhos, ademais é que depois entrou a onda de coronavírus, que dilacerou quaisquer perspectivas de desenvolvimento ou de crescimento durante o mandato de Donald Trump. O coronavírus foi o golpe de misericórdia da retirada do Donald Trump do poder. Se esperança alguma houvesse, parece que o coronavírus deitou abaixo essa situação. Entretanto, entra em cena Joe Biden. Há quem diga mesmo que é uma reedição da governação de Barack Obama. Eu penso que nem tanto, porque há, por exemplo, alguns processos que Barack Obama estava a iniciar. Estamos a falar, por exemplo, do Acordo Transpacífico, que, apesar da polêmica de Donald Trump, ele deu a entender que não parecia ser um acordo tão favorável aos Estados Unidos e que Joe Biden, nesse primeiro retorno ao mandato, esperava-se que começasse com esse acordo, por exemplo. Mas parece que não está na lista de prioridades de Joe Biden. Portanto, há aqui mais ou menos uma espécie de continuidade daquilo que Obama já vinha implementando, mas há alguns pontos que parece que Donald Trump permitiu que fossem revistos ao nível das políticas econômicas internacionais dos Estados Unidos. O que é que podemos esperar? O que é que a economia mundial poderá esperar desta nova administração norte-americana? Bom, eu penso que há várias questões agora que são pendentes, que acabam colocando em causa a dinâmica, ou pelo menos os progressos positivos da economia global. Estamos a falar, por exemplo, do coronavírus. Há uma disputa particular na OMS por causa das patentes contra coronavírus. Esta disputa é encabeçada por países como o Brasil, como África do Sul, como Índia, que têm esta capacidade de produzir medicamentos genéricos e que Donald Trump mantinha ali uma espécie, queria preservar uma exclusividade na reprodução deste medicamento. E, portanto, se Joe Biden quer realmente dinamizar a economia internacional, precisa liberar um bocado estas patentes, de modo que o estado sanitário global melhore consideravelmente e que a economia volte a recuperar seu ritmo, porque está provado que o fim desta pandemia vai marcar uma nova dinâmica à economia global, e se quer acelerar esta dinâmica, tem que ser primeiro pela liberalização destas patentes, que são uma questão de saúde pública global, não é? E é um passo estratégico para dinamizar a economia mundial. Mas também estamos a falar do retorno a uma organização que ele já contestava, que é a Organização Mundial do Comércio. É preciso que voltamos praticamente a esta era do multilateralismo, em que os Estados confiam mais uns nos outros, o que é bom para o comércio internacional dos Estados. Obviamente que haverá déficits em termos devido às vantagens comparativas que os Estados têm, haverá sempre déficits, mas voltamos a acreditar nessa capacidade dos Estados comercializarem ao nível internacional e produzirem benefícios para os seus povos, o que Donald Trump estava praticamente a derrubar estes conceitos, ou pelo menos este modelo de negócio que permitiu que muitos países se desenvolvessem nos últimos anos. Entretanto, Joe Biden já começou a dar alguns sinais de qual vai ser a sua tendência econômica, mais para uma economia verde, mais amiga do ambiente, e isto tem consequências também naquilo que vai ser a dinâmica da economia internacional nos próximos tempos. Portanto, a questão do setor energético renovável. Sem dúvidas, Joe Biden deu uma sinalização muito importante para países como Moçambique, por exemplo, que estão nessa investida em recursos não renováveis. Estamos a falar, por exemplo, do carvão, e o carvão em particular já vem sofrendo uma queda muito estratégica, muito acentuada nos últimos anos, em que as plantas, por exemplo, de uso de carvão vão diminuindo consideravelmente. Nos próximos anos, a tendência dos Estados é eliminar o carvão do setor energético global. Os investimentos, os benefícios que os Estados davam a este setor vão todos sendo cortados. Hoje em dia, Joe Biden iniciou um processo de retirada de benefícios fiscais a empresas da área de oil and gas, que é mais ou menos a área de petróleo e gás. E, portanto, ao sinalizar isto, investir mais em energias renováveis, está a dizer que mesmo os países que de alguma forma estão interessados na exploração desses recursos, países como Moçambique, vão perdendo com o tempo sua vantagem estratégica ao nível internacional. Estamos a dizer que o gás para Moçambique pode não ser um recurso tão mais estratégico quanto antes, pode não ser a curto prazo,
mas a médio e longo prazo é preciso começarmos a pensar numa economia que já não vai depender tanto do gás ou que não Sempre vai. se falou da agricultura, na verdade. Fala-se muito da agricultura, mas se calhar eu falaria da necessidade de diversificação, olhar-se muito para esta questão da diversificação da economia, porque fala-se, por exemplo, que com a exploração de gás, Moçambique iria duplicar o seu PIB. Mas... Nós tínhamos investidores importantes norte-americanos, nomeadamente através da ExxonMobil, em uma posição muito avantajada para iniciar investimentos significativos. É provável que por exemplo, a ExxonMobil fez um compasso de espera na decisão final de investimento dos projetos de gás aqui em Moçambique. Esse compasso poderá se prolongar, não é? Eu penso que, muito provavelmente... Com esta mudança política, portanto, nos Estados Unidos, pode... Sem dúvidas, porque, pelo menos, as mudanças políticas nesses estados implicam uma reestruturação do mercado de ações internacional. E estas empresas vivem um bocado da capacidade de financiamento que advém do mercado internacional, da Bolsa de Valores, não é? Neste caso. E, portanto, Joe Biden, ao sinalizar, por outro lado, estamos a dizer que a capacidade, ou pelo menos o interesse dos investidores nestas empresas vai diminuindo. E, obviamente, que isso pode afetar a médio prazo Moçambique ou até mesmo a curto prazo a capacidade de financiamento. Já a perguntar mesmo sobre nós, Moçambique tem aspectos que deve começar-se a cautelar dentro desta nova matriz econômica global? Sem dúvida, estamos diante de uma nova matriz energética global. Estamos a dizer que os recursos estratégicos que Moçambique colocou esperança neles vão perdendo seu valor estratégico e, portanto, é preciso Moçambique reposicionar-se, se calhar pensar no uso dessas energias mais ao nível interno, em termos de dinamização da economia interna e da economia regional, do que propriamente olhar para os mercados que, se calhar, esteve olhar quando começou a pensar na exploração destes recursos. Rufino Setor, muito obrigado por estes comentários. Estivemos aqui a analisar estas mudanças no xadrez econômico global, na sequência, fundamentalmente, da entrada da nova administração norte-americana.